da sintaxe de concordância. A gente vai falar sobre a sintaxe de concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal e aspectos semânticos, tá? A gente vai ver teoricamente esses conteúdos de uma maneira mais breve, mas a gente vai abordar dicas importantes de cada conteúdo desse. Então, primeiro concordância, 1, 2, regência, 3, colocação e 4, aspectos semânticos. E amanhã a gente vai, no aulão intensivo, responder um grupo de questões, 2 grupos de questões, né? Um grupo de questões desse conteúdo que foi visto nessa aula de hoje, tá? Então, muitas questões da INDEC de concordância, de regência, de colocação pronominal e aspectos semânticos, principalmente relacionadas à interpretação do texto, que, né, as 3 primeiras questões, as 2 primeiras questões vão ser relacionadas à interpretação do texto. Então, a gente vai responder amanhã 2 grupos de questões, tá? Eu já finalizando aqui, quando eu sair dessa aula, eu já vou montar o grupo de questões, né, desse grupo, dessa aula, referente aos conteúdos teóricos dessa aula, com questões da INDEC, tá? Então, eu vou montar 20 questões, tá? 20 5, 10, 15, 20. Pronto. 5 questões de cada tema desse, para a gente poder finalizar esse conteúdo, tá? E aí, o outro grupo de questões, a gente vai responder 20 questões aqui, tá? Deixa eu anotar aqui para eu prometer e não cumprir, né? 20 questões, sintaxe, e 20 questões da parte geral, tá? Dos assuntos que a gente foi vendo a aula, como se fosse um simulado final. Aí a gente vai responder 20 questões da parte geral, todos os conteúdos, e mais 20 questões, 10 questões do simulado, tá? O simulado aí, que vocês já estão com ele na mão, tá? Elza depois pede a mim que eu envie o seu simulado, tá? Então, são 50 questões só de português amanhã. Quando eu finalizar aqui, vocês vão dormir. Mas quando vocês acordarem amanhã de manhã, vocês vão responder essas 50 questões, tá? Beleza. E a gente vai responder, então, 50... Deixa eu anotar. Anotar para eu estruturar quando eu desligar. Geral, 20 geral, 10 do simulado. 50 português. Legislação. Legislação e conhecimentos pedagógicos vão ser 15 questões. Por que, professor, legislação e conhecimentos pedagógicos vão ser só 15? Porque a gente só vai ver uma questão para cada conteúdo. Eu vou selecionar uma questão para cada conteúdo e a gente vai ver. Aí a gente vai responder 15 geral, tá? E 15 questões do simulado, tá? Então, amanhã eu dou a resolução do simulado e dou a resolução de 15 questões gerais selecionadas por conteúdo. Certo? Então, 15, 15. 15 simulado. Tá? E aí a gente encerra as 3 horas. Tudo isso eu quero fazer em 3 horas. Tá? 3 horas de aula. A gente pode estourar um pouquinho, 3h30, 3h40. E aí a gente inicia, né? Fecha esse grupo de 25 e inicia o grupo de 25 questões respondendo conhecimentos específicos para polivalente. Tá? Primeira parte vai ser assim.
Então, vamos iniciar. Vamos iniciar, a gente fala sobre concordância. O que é que concordância é? Concordância nada mais é que as relações sintáticas entre sujeito, concordância verbal é as relações sintáticas estabelecidas entre verbo e sujeito, tá? Então, o verbo, essa relação, ela aborda o correto compromisso da flexão de número e pessoa. Número, né, singular ou plural, número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, ou primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Tá? Então, é essa relação do verbo, né, com o seu sujeito, numa concordância de número pessoa. O verbo e o núcleo precisam concordar, tá? Por isso que a gente, quando estava vendo tipos de sujeito, a gente teve que aprender como é que reconhece o núcleo, né? Se eu digo Adriélio, o professor Adriélio, professor. Ah, Jesus, tem misericórdia. O professor Adriélio vai ministrar aulas de madrugada. Quem é que vai ministrar aulas de madrugada? O professor Adriélio. O professor Adriélio é sujeito. Mas qual é o núcleo? Adriélio é núcleo. Tá? Então, esse núcleo, esse sujeito ele pode ser gigante, né? Os alunos extremamente comportados do oitavo ano fizeram a prova silenciosamente. Ó, os alunos extremamente comportados do oitavo ano, ó, tudo isso é sujeito. Mas você tem que perceber que o que vai concordar é esse núcleo do sujeito. É só o núcleo, né, que vai os alunos extremamente comportados do oitavo ano. Alunos é núcleo. Então, a concordância ela se dá com o núcleo. Tá? Muitos alunos se perdem na hora da prova porque ficam tentando analisar o sujeito todo. E a relação sistemática para a concordância do sujeito dessa concordância, essa flexão de número e pessoa, ela acontece com o núcleo. Tá? Então, é isso que a gente tem que observar. Então, isso se o núcleo do sujeito estiver na terceira pessoa do singular, o verbo também deve estar na terceira pessoa do singular. Vamos lá. Os problemas de atraso na transposição de água do Rio São Francisco preocupa o sertanejo. Olha o tamanho do predicado. Pequeno. E olha o tamanho do sujeito. Ó. Tá vendo o tamanho do sujeito? O sujeito está ocupando mais 80% da oração. O verbo preocupa está flexionado na terceira pessoa do singular. Para isso, considera correto pela gramática que ele seria necessário que o núcleo e o sujeito estivesse também na terceira pessoa do singular. Né? Mas isso não está acontecendo. Por quê? O núcleo do sujeito está no plural. E o verbo está no singular. Há termos entre o núcleo, né? Há termos entre o núcleo do sujeito e o verbo. E esses termos estão no singular. Isso influencia o leitor a não perceber o erro. Então, quando eu tenho aqui, ó, os problemas de atraso na transposição de água do Rio São Francisco. Olha, quem é o núcleo? Quem sabe me dizer quem é o núcleo? Elza José, que está aí comigo. Cessa. Quem é esse núcleo? O núcleo é o quê? O núcleo é problemas. Apesar dos outros elementos na oração estarem no singular, atraso está no singular,
transposição está no singular, água está no singular, Rio São Francisco está no singular. Mas o núcleo está no plural. Então, a gente tem uma oração escrita de maneira inadequada. Apesar de vocês, enquanto alunos, o olho nu, não perceberem que existe um erro de concordância. A banca pode fazer isso com vocês, colocar um sujeito gigante e problemas, por exemplo, problemas que está aí na oração, está no singular, então esse verbo deve estar também na terceira pessoa, está no plural, então esse verbo também deve estar na terceira pessoa do plural, né? Ou tá né? O verbo está, o núcleo está no plural, esse verbo também deve estar no plural, né? Preocupa. O que preocupam? O que preocupam? Os problemas que preocupam. Os problemas que estão preocupando, certo? Então, existe esse erro. E aí não dá para perceber por causa dos elementos que estão posteriores a ele. Por isso que é importante o reconhecimento do núcleo. Então, quando for no dia da prova, no dia 8, no domingo, vocês prestem atenção no núcleo, né? Porque os problemas de atraso na transposição de água do Rio São Francisco é tudo sujeito, mas o núcleo é problemas. E problemas está no plural. Então, esse verbo tem que estar no plural. Certo? Se o sujeito é simples, a concordância se faz em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Ele resolveu o problema. Então, resolveu. O núcleo é simples, é ele. Os rebeldes, o núcleo é simples, é um sujeito simples, né? Aconteceram diversas tragédias. Tragédias é sujeito, é um sujeito simples. Então, ele vai concordar, né, em número e pessoa com o sujeito. Então, ele resolveu. Ele resolveu, né? Então, vamos lá. Eu resolvo, tu resolve, ele ou ela resolve. Nós resolvemos, vós resolveis, eles ou elas resolvem. Perceba que o núcleo concorda automático com esse sujeito. Os rebeldes já estão no plural, e aí esse verbo vem para o plural também. Tragédias está no plural, esse verbo também vem para o plural. O concerto está no singular, esse verbo também fica no singular. Simples assim. Nunca se esqueça das dificuldades para se encontrar o sujeito, a distância e a ordem. Quando o núcleo do sujeito está longe do verbo, há a chance de haver elementos entre eles que geram confusão. Quando há ordem direta, o que é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. Esse complemento pode ser o quê? Pode ser complemento, pode ser um objeto direto, um objeto indireto, um objeto direto e indireto, por aí vai. Se o verbo for transitivo, esse complemento vai ser um adjunto adnominal, um adjunto adverbial, certo? Por aí vai. Quando o núcleo do sujeito está longe do verbo, há chance de haver elementos que gerem confusão. Quando a ordem direta é essa. Quando a ordem está direta, que primeiro o sujeito aparece, como aqui, ele resolveu o problema da água. Essa frase está na ordem direta. Os rebeldes saíram de casa. Os rebeldes é sujeito, saíram é verbo, de casa é complemento do verbo. A frase na ordem direta. Aconteceram diversas tragédias naquela rua. Aqui nós não temos a ordem direta, porque a oração está começando com um verbo. Dá para entender, gente? Aí tá tudo ok, vocês estão entendendo, estão prestando atenção? Sim, professor, tranquilo. Tá certo. Pode perguntar se precisar, viu? Então, perceba que o verbo aqui começa a oração, ela não está na ordem direta. Aí esse exemplo é simples, mas muitas vezes quando a oração está na ordem direta e ela é maior, ela é muito grande, aí gera confusão. Então ela não está na ordem, ela está na ordem indireta. Conceito dos carros, conceito é sujeito. Sujeito, depois do sujeito vem verbo.
né? Sujeito, verbo, objeto. E aí você vê que o verbo se distanciou do sujeito, né? Dos carros da família, é um elemento que está impedindo essa ligação. Vamos lá. Então, nunca se esqueça dessa distância e a ordem. Quando é preciso ficar atento, sempre buscar o sujeito. Sempre buscar o sujeito. E sempre verificar esse verbo. Esse verbo está se referindo a quem? Quem faz? Quem saíram? Quem resolveu? O que aconteceram, né? O que aconteceram? Diversas tragédias. O que demorou? O conserto. Tá vendo? Sempre fazer essa pergunta ao verbo para perceber. Embora muitas vezes não vá te ajudar em questões mais complexas, mas geralmente essa dica sempre funciona. Tá? Eu não vou responder essas questões, não vou avançar, por causa as questões a gente vê amanhã. Até porque essas questões elas não são da Banking Deck. Então, respondê-las agora não seria interessante. É, vamos lá. Vamos lá. Agora vamos para as regras de concordância. Ó, com expressões partitivas e coletivas. O que são expressões partitivas, né? Ó, expressão partitiva é uma expressão que indica parte do todo, tá? Então vamos lá. O verbo pode concordar com o núcleo do sujeito ou ele pode concordar com o termo especificador. Então, existe um quê? Uma dupla personalidade, uma dupla possibilidade de concordância, certo? Atenção a isso, a banca adora essa regra, que é a primeira regra de concordância, tá? A regra geral é o verbo sempre vai concordar com o sujeito, né? Estabelecendo uma relação de concordância com o sujeito, né? Em número e pessoa, né? Então, quando o núcleo do sujeito está longe do verbo, há chance. Vamos lá. Então, a maioria de, a minoria de, grande parte de, metade de, uma porção de, uma parte de, uma turba de, o resto de, um grupo de, um bando de, o grosso de, um grande número de, um bom número de. São expressões mais utilizadas em concurso, tá? Então, na ordem direta, quando essas expressões aparecerem na ordem direta, o verbo concorda com o núcleo do sujeito ou com o termo especificador. Vamos lá. A multidão de jovens cantou alto. A multidão de jovens cantaram alto. Vamos lá. Presta bem atenção. O verbo tem essa dupla possibilidade de concordância. O cantor vai concordar com multidão, é a multidão, e a multidão aqui, apesar de aparentar ser uma expressão que indica muitas pessoas, a palavra ela está sendo colocada no singular, certo? Sendo colocada no singular, existe a possibilidade desse verbo concordar com a palavra no singular. Multidão está no singular. Apesar de representar muitas pessoas, mas o que importa é o valor sintático, a expressão como está escrita. Então, ele pode concordar com multidão e ele pode concordar com jovens. Jovens está no plural, tá vendo? Ó? Então, ele pode concordar com o elemento mais próximo, né? Ele pode concordar com a expressão partitiva. Tá? Então, essas expressões partitivas, elas vão concordar são expressões que expressam ideia de singular. Singular, tá? E aí, parte dos alunos fez. Parte dos alunos fizeram. Aqui concorda com alunos e aqui fez concorda com parte. A maioria dos analistas aprovou. Aprovou, está concordando com a maioria. Aprovaram, está concordando com analistas. A ordem direta, lembre-se, sujeito, núcleo do sujeito, termo especificador. Vamos lá, então na ordem direta a gente já acabou de ver essa regra, né? Na ordem direta o verbo concorda com o núcleo do sujeito ou com um termo especificador, certo? Se não houver um especificador, o verbo concorda com o núcleo. Vamos lá. A maioria entendeu. Vamos lá. Ao invés nessa oração, nessa frase, nessa oração,
eu não tenho aqui um especificador, né? Eu poderia ter um especificador, professor, nesse caso? Poderia. Eu poderia ter assim, ó, a maioria dos alunos não entendeu. Ou entendeu. 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 Ou a maioria dos alunos entenderam. Perceba, qual é o especificador aqui? Alunos é especificador. Mas quando eu tenho nessa oração aqui, eu não tenho especificador. Eu só vou ter a expressão partitiva, que é o núcleo do sujeito. Quem é que não entendeu? A maioria. Então, quando você não tiver o especificador, você tem que concordar com a expressão partitiva. Porque até aqui, né? Vamos lá. Na ordem indireta, a coisa acontece diferente. O verbo concorda exclusivamente com o núcleo do sujeito. Certo? Ele não vai concordar com a expressão partitiva. Preste bem atenção, que essa é a regra que mais cai. Certo? E nós temos uma certeza. A banca vai colocar ao menos uma questão de concordância verbal. Não tem como ela não colocar, viu? Vamos lá. Chegou cedo a minoria dos alunos. Ó, na ordem direta, nós temos o verbo abrindo a oração. Então, essa oração ela não está na ordem direta. Então, ela não vai seguir a regra que a gente acabou de ver. Na ordem direta, ele vai concordar com o especificador ou com a expressão partitiva, o núcleo do sujeito, que é uma expressão partitiva. Agora, aqui, quando ele não. Na ordem direta, o verbo concorda exclusivamente com o núcleo do sujeito. Então, chegou cedo a minoria dos alunos. Então, vamos lá. As expressões de chegou cedo a minoria. Então, a quem é que chegou cedo? É a minoria. Gente, professor, dos alunos não é não. Dos alunos é o complemento de minoria. Minoria. A minoria vai ser o núcleo. E aí chegou, tem que concordar com o núcleo. Porque essa oração está na ordem indireta. As expressões de porcentagem. Então, beleza, entendido aqui, né? Para a ordem direta. Então, ordem direta concorda com o especificador ou concorda com o núcleo, em caso de expressões partitivas, tá? Na ordem indireta, ele só vai concordar com o núcleo. Só concorda com o núcleo. As expressões de porcentagem e frações também se encaixam às regras descritas acima. Ó, 10% da cidade fez, né? 10% da cidade fez. Então, 10% da cidade fez. Fez está concordando com cidade. E 10% da cidade fizeram o exame. Fizeram está concordando com 10%. Certo? 1% das crianças apresentou. Apresentou está concordando com o quê? Com 1%. 1% das crianças apresentaram. A expressão, o verbo está concordando com crianças, o especificador. Tá? Então, existe essa dupla possibilidade, de novo, né? Para porcentagens e frações. Tá? Quando as expressões partitivas apresentarem determinante anteposto, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Ó, os 10% da conta assustaram, né, os convidados. Vamos lá. Espera aí. Preste atenção. Ó a regra. Quando expressões partitivas apresentam determinante, o que é um determinante? Um determinante é anteposto a expressão partitiva. A expressão partitiva está apresentando um determinante anteposto, né? Vamos lá. Qual é a expressão partitiva? 10% da conta, né? Da conta é a expressão partitiva, certo? Só que antes da expressão partitiva,
né? Nós temos os, né? Então, esse os é um determinante. Então, os 10%. Então, o verbo deve ficar no concordar com o determinante, tá? Com o núcleo do sujeito, no caso. Certo? Então, ele concorda com 10%, porque tem determinante. Vamos lá. Sujeito composto. A gente acabou de encerrar as regras de concordância para sujeito simples. E agora a gente vai ver sujeito composto. Ó, ao falarmos da regra geral, é importante afirmar que o verbo sempre, sempre, sempre concorda com o sujeito, né? Logo, neste caso, o verbo irá para o plural. No sujeito composto, né, o controle e o manual, nós temos um núcleo, dois núcleos. O concurso e a licitação. Ó, o concurso é um núcleo, a licitação é outro núcleo. Sempre, 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 o verbo vai concordar com o seu sujeito. Se eu tenho um sujeito composto, eu tenho um verbo, né? Um verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural. Isso tá tranquilinho, né? Sujeito composto, alguns casos especiais existem na língua, né? O sujeito composto posposto ao verbo. Vamos lá. Aí nós temos aqui a presença, o sujeito composto olhando para a ordem direta do que é sujeito, verbo, objeto. E se eu tiver casos especiais? Os casos especiais vão aparecer com ordem direta. Então, vamos lá. Com o sujeito composto posto ao verbo, né? Então, vamos lá. Eu estou começando com o verbo. O sujeito está posposto. O que é posposto? Depois do verbo. O que é anteposto? Antes do verbo. Então, posposto depois do verbo, anteposto antes do verbo. Então, perceba que o sujeito ele não vai estar antes do verbo. Ele não vai estar anteposto. Ele vai estar posposto. Chegaram cedo o professor e o aluno. Professor e aluno são núcleo, núcleo, núcleo. Né? Então, quando eu tiver o caso desse sujeito que está posposto ao verbo, nós vamos ter duas possibilidades de concordância. Ou o verbo vai concordar com o núcleo, no caso, o núcleo do sujeito composto, aí o verbo vai para o plural, verbo no plural, ou o verbo vai concordar por atratividade. E a atratividade é o quê? Concordância atrativa é quando ele concorda com o elemento mais próximo. Então, cedo aqui está no singular. Se cedo está no singular, o verbo pode ficar também no singular. Certo? Isso se chama concordância atrativa, para caso de sujeito composto. Vamos lá, outro caso. Um sujeito composto com núcleos sinônimos, ou quase sinônimos. Os núcleos que parecem, né? Que têm a mesma similaridade. Sinonímia é um fenômeno que são palavras parecidas, de mesmo valor. O verbo poderá ir para o plural ou ficar no singular. Dupla possibilidade. O silêncio e o sossego. Ó, sossego e silêncio são palavras sinônimas, né? São palavras que se parecem, têm o mesmo valor de significado. Então, sossego e silêncio são palavras associadas, elas têm o mesmo valor semântico. Então, pairam, né, o sossego e o silêncio concordam. Sujeito composto, verbo no plural. O silêncio e o sossego pairavam no ar. E aí ele pode concordar no singular, ele pode ficar no singular, porque essas palavras ele vai concordar, no caso, com o núcleo mais próximo, né? Sujeito composto com núcleo ligado por ou. O verbo fica no singular, quando há ideia de exclusão. No momento do acidente, não se sabe se o adolescente ou o adulto conduzia. Então, essa expressão ou, ela está indicando ideia de exclusão. Quando o ou der ideia de exclusão,
esse verbo ele tem que ficar no singular, tá? Ó, Pedro ou João se casará. Ó, casará tá no singular. Por quê? Porque a expressão ou tá dando ideia de exclusão para os sujeitos, tanto para Pedro ou João, porque só um que vai casar com ela, né? No Brasil não pode casar, os dois não podem casar com ela, né? É proibido, né? Poligamia. Então, assim, ou Pedro ou João. E esse verbo fica no singular porque só uma pessoa pode casar com Maria, tá? Também tem uma construção de sentido, mas veja só, a expressão ou, quando der ideia de exclusão, o verbo fica no singular. Pessoal, preste atenção nessa questão, por quê? Porque a banca não vai cobrar questões relacionadas, possivelmente ela não vai cobrar, vamos lá, pelo que eu já vi nas questões, possivelmente ela não vai cobrar uma questão que dê concordância facultativa. Ela pode acontecer de uma forma e de outra. Ela vai cobrar uma regra que é obrigatória. Então, essa expressãozinha ou é interessante porque a maioria das pessoas que não estudou, que não está aqui estudando e vendo a aula, vai pensar assim, Neymar ou Cana usaram, esse verbo aqui tem que estar no plural, porque dois sujeitos. Mas vamos lá, a expressão ou, dando ideia de exclusão. Neymar ou Cavani usará a faixa de capitão no jogo amanhã. Então, ou um ou outro vai usar. Não são os dois que vão usar. Só se tiverem duas faixas. Então, esse ou dá ideia de exclusão. Exclui ou é Neymar ou é Cavani. Deu para entender? Até aqui tá tudo ok. Vão me dando feedback, vão dizendo se vocês estão entendendo. Ó, sujeito composto com núcleos ligados por ou. O verbo fica no singular quando a ideia de exclusão. De novo. Neymar ou Cavani brilharão. Ó, sujeito composto com núcleos ligados por ou. O verbo fica no singular quando a ideia de exclusão. Neymar ou Cavani brilharão no campeonato. Muita água ou muito suco. Atrapalharam a digestão. Vamos lá. Aqui eu errei, tá, gente? Não é exclusão aqui, não. Aqui é exclusão, tá? Aqui é inclusão. 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 Vamos lá. Neymar ou Cavani brilharão no campeonato. Ele está dizendo assim que tanto faz um como o outro brilhar no campeonato que vai acontecer no futuro. Ó, muita água ou muito suco atrapalham, né? Ó, então esse verbo ele vai para o plural. Por quê? Porque ele está dando ideia de inclusão. Ou essa ou aquela atrapalha a digestão, tá? Então inclui tanto um quanto o outro, né? Isso e isso atrapalham. Ele e ele brilhará. Eles brilharão, né? Então esse verbo fica no plural porque está dando ideia de inclusão. Não está dando ideia de exclusão como aqui, tá? Ó, concordância com mais de um, cerca de, perto de, menos de, coisa de, obra de. O verbo concorda com o numeral. Então, mais de um aluno. Então, eu só tenho um aluno aqui. Eu só tenho um número, né? Essas expressões, elas vão concordar com o numeral. Então, ó, mais de 5 atletas. Concorda com 5. 5 é mais de um. Se eu tenho, ó, 1,99. Ó, mais de 1,99, né? Gabaritou. Porque é um, ainda é um, certo? Agora você tem a partir de 2, vai pro plural o verbo. Vamos lá. Dar, bater e soar. Esses verbos, eles fazem referência a horas, né? Fazendo referência a horas, o verbo dar, o verbo bater e o verbo soar, né? Esses verbos concordam com o número de horas ou vezes, tá? Ó, 9 horas soaram há muito tempo. Ó, então tá concordando com o número de horas. Deram 2 horas.
e eles permanecem. 2. Se o sujeito for a palavra relógio, se o sujeito for a palavra sino, certo? Ou referente a pêndulo, o verbo concorda com esse substantivo. Deu 2 horas o relógio da botica. O relógio da botica deu 2 horas. Então, o verbo deu está concordando com o relógio. Tá? Ele faz preferência, ele dá preferência para concordar com o núcleo do sujeito, ao invés esse verbo dá preferência para concordar com o núcleo. Vamos lá. Nomes próprios plurais. Existem nomes próprios que se apresentam exclusivamente no plural. Minas Gerais, não é? Estados Unidos. Ó, os Estados Unidos combateram aquele terrorista. Ó. Então, ó, Andes, Estados Unidos, sertões, vassouras, Alpes. Essas palavras elas apresentam, né, questões relevantes da concordância. Primeiro, quando o nome próprio apresentar artigo anteposto, né, então, ó, tem artigo anteposto aqui em os Estados Unidos. O verbo seguirá a concordância, a flexão em que o artigo se apresenta. Então, é as Minas Gerais, não é? É os Estados Unidos. E aí o verbo concorda aí com esse especificador. As Alagoas possuem lindas praias. Não, professor, ninguém chama as Alagoas, mas é as Alagoas, tá? E aí o verbo vai concordar aí com esse especificador. Agora, quando o nome próprio não apresentar artigo, né, o verbo fica flexionado no singular. Vassouras, que é uma cidade, né? Alagoas, quando não apresentar o especificador, né, as Alagoas é só Alagoas, né? A Vassouras homenageou, o verbo vai ficar no singular, tá? Mesmo o nome estando no plural. Lagoas possuem lindas praias. Buenos Aires é a mais bela cidade que já visitamos. Então, ó, o verbo está concordando com Buenos Aires, mesmo Buenos Aires estando no plural, não tem especificador. Tá? Por exemplo, você poderia ter aqui a cidade. A cidade. Então, se eu tenho a cidade de Buenos Aires, eu tenho um especificador. Certo? E aí ele fica no plural. Não é? O verbo vai ficar no plural. Apesar de fazer referência discursiva à segunda pessoa, um pronome de tratamento. Concordância com pronome de tratamento. Apesar de fazer referência à segunda pessoa, esses pronomes eles levam o verbo e os demais elementos com eles, relacionados à terceira pessoa do singular. Como normalmente ocorre com a palavra você. Ó, Vossa Excelência foi traído por seus assessores. Ó, um dos que é das. Isso aqui é uma locução pronominal, né? Quando essa expressão funciona como sujeito, o verbo pode ficar no singular. O verbo pode ficar facultativamente, a opção escolha, né? No singular ou no plural. Esse ator foi um dos que mais abusou, né? Então, vamos lá. Quando a expressão funcionar como sujeito, né? Um dos que é o sujeito. Quem é o sujeito? O autor. Então, esse um dos que refere-se ao sujeito. Logo, esse verbo pode ficar no singular, né? Ou esse verbo pode ficar no plural, tá? Ou, no plural, né? E aí, concorda. Aqui, um dos autores, né? Ou concordar com o autor. Sujeito quem? Quando o pronome quem é empregado na função do sujeito, o verbo pode concordar com o referente, certo? Ou com o pronome, ou ficar na terceira pessoa. Fui eu quem escrevi essa carta. Fui eu quem escreveu essa carta. Escreveu, tá fazendo referenciação a quem, né? Ou escrevi, tá fazendo referenciação a ele. Tanto faz, ou um ou outro. Sujeito quem? Quando o sujeito, para facilitar o entendimento, observa a possibilidade de reescrita da segunda frase. Ó. Fui eu quem escreveu essa carta. Quem escreveu essa carta? Fui eu. Tá? Quando o pronome empregado
for o termo que, o verbo concorda obrigatoriamente com o referente. Fomos nós que falamos com ele. Então, falamos nós, tá vendo? Então, esse que aqui, ele tá aparecendo... Tá aparecendo como concordância do referente. Então, falamos quem? Falamos nós que falamos. Fomos nós. Verbo no infinitivo, funcionando como sujeito. Quais são os... Vamos lá, vamos falar sobre infinitivo, né? Infinitivo são verbos terminados em ar, verbos terminados em er, verbos terminados em ir. Os verbos terminados em ar são verbos que pertencem à primeira conjugação. Os verbos terminados em ir são verbos que pertencem à segunda conjugação. Desculpa, em er. Os verbos terminados em ir são os verbos que pertencem à terceira conjugação verbal, tá? Conjugação, conjugação. Então, nós temos aí os verbos no infinitivo. Os verbos no infinitivo, eles têm valor de substantivo. Tá? Eles têm valor de substantivo. Então, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Os verbos terminados nessas terminações, eles têm valor substantivo. Então, cantar, por exemplo, comer, por exemplo, partir, vestir, dormir, que é uma coisa que você não vai fazer. E a. Então, assim, esses verbos, eles são verbos que têm valor substantivo e eles estão no modo infinitivo do verbo. São formas nominais. Formas nominais. Existe o gerúndio, né? O gerúndio. Eles são os verbos terminados em ando, endo e indo. E os verbos no particípio. Os verbos terminados em ado, edo, ido. Ado, ada, edo, ou eda, ido ou ida. Vamos lá. Então, esses verbos, quando os verbos no infinitivo funcionam como sujeito. Então, esse verbo tem que estar no infinitivo, mas ele tem que estar funcionando como sujeito da oração. Vamos ver. Treinar e cuidar da alimentação faz bem para a alma. Vamos lá. Treinar está terminando no infinitivo, está terminando em ar. São verbos de primeira conjugação. Da alimentação faz referência. Quando o sujeito verbo é uma oração, esse verbo fica na terceira pessoa do singular. Mesmo que existam dois verbos no infinitivo. Tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Esse verbo ele tem que ficar no singular. Porque esse verbo aqui que faz referência, esse treinar, ele não está sendo colocado aqui como um verbo. Ele não está se apresentando como um verbo. Eu sou verbo, ele não está gritando que é verbo. Ele está sendo colocado aqui, ele está funcionando. Quem é que faz? O que é que faz bem para a alma? Se eu perguntar a você, treinar e cuidar. Treinar e cuidar está ocupando a posição de sujeito da oração. Ocupando essa posição de sujeito da oração, ele não vai ocupar esse espaço de verbo. Ele perdeu essa noção de verbo, ele passou a ter uma noção de substantivo, né? Então, no caso, ele vai ocupar a posição de sujeito aqui. O que é que faz bem para a alma? Treinar e cuidar. Para facilitar o entendimento, observe a possibilidade de reescrita, né? Rir e chorar fazem parte da vida. Vamos lá. Aposto resumitivo. É normalmente representado por pronome indefinido. Quais são os pronomes indefinidos? Tudo, nada, ninguém, alguém, todos. Ou um pronome demonstrativo. Isto, isso, aquilo. Resumindo o sujeito composto. O verbo vai concordar justamente com o aposto, representante do sujeito composto.
Ó, dinheiro, fama e glória. Nada, nada é o pronome. É um pronome o quê? Um pronome indefinido. Se esse pronome é indefinido, né? Esse pronome é indefinido, ou tem um pronome demonstrativo resumindo o sujeito, ó, eu estou resumindo o sujeito. O que é o que é que nada, o que nada mudava o sujeito de ser? Nem dinheiro, nem fama, nem glória. Esse nada está resumindo todos esses sujeitos, né? Então nós temos um sujeito composto, mas a palavra nada ela está resumindo todos os sujeitos. Ela está dizendo que nem dinheiro, nem fama, nem glória, nada mudava o jeito dele ser, o jeito de ser. Então, essa concordância vai se dar com nada, certo? Ó, sujeito constituído pelas expressões um e outro, ou a expressão nenhum nem outro. Ó, com as expressões um e outro, ou a expressão nenhum nem outro, formando o sujeito, então essas expressões elas têm que formar sujeito. Para isso, eu tenho que se reconhecer se esse sujeito está ocupando posição de realmente sujeito. Cuidado, porque ele pode aparecer em outra parte da oração, mas ele pode não ser sujeito. Por isso que vale muito a aula, rememorar a aula que a gente viu sobre reconhecimento do sujeito. Né? E aí a atenção para o verbo está falando sobre quem, né? O predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. Então, nessas questões de sintaxe, lá na parte da prova, no dia da prova, é preciso que vocês observem bem a que referência esse sujeito está fazendo. Até porque a concordância, vocês só vão acertar a questão de concordância se vocês souberem onde está o sujeito e onde está o verbo. Tá? Concordância nominal é muito mais fácil que isso. Porque concordância verbal tem um número de regras enorme. Vamos lá. Com expressões um e outro, nenhum e outro, formando o sujeito, o verbo concorda indiferentemente no singular ou no plural. Então, tanto faz. Então, nós temos uma dupla possibilidade. Nenhum nem outro já veio aqui. Então, nenhum nem outro já veio aqui. Ó, nenhum nem outro vieram aqui. Então, ele vai concordar aí numa dupla possibilidade. Se surgir um substantivo após o termo um e outro, ele ficará no singular. Ó, um e outro, adulto. Ó, o que é que está surgindo aqui? Depois da expressão um e outro, nós temos o quê? A presença de um substantivo. Então, aí ele ficará no singular, mantendo-se a opção quanto à concordância verbal. Então, um e outro acompanhou. Um e outro adulto acompanhou a criança. Então, ele vai concordar com o adulto, tá? Sujeito constituído pelas expressões um e outro, nenhum nem outro. Quando ocorrer a noção de reciprocidade, o verbo irá para o plural. Nenhum nem outro se abraçaram. Essa ideia, né, está dando ideia de reciprocidade. Nenhum nem outro se abraçaram aqui. O verbo tem que ficar no plural. Núcleo do sujeito ligado por nem. Ó, nem a criança, nem o adulto devem ficar no celular. Então, nem a criança, nem. Quando esse nem aparecer, dando ideia de ligação entre sujeitos, então nenhum nem outro. Esse verbo fica no plural. Professor, mas parece muito para concordar com um singular, mas ele deve ficar no plural. Essa questão ela pode ser cobrada, tá? Núcleo com dois especificadores. O que é do especificador? Aquele que coloca o preço, o é especificador de preço da gasolina e do é. O que é do? É uma contração de preposição, né? De mais o, que dá do. Então, ó, do é especificador e o é especificador. Sendo especificador, dois especificadores, eles não influenciam o fato de haver apenas um núcleo, né? E com este, o verbo deve concordar. O preço da gasolina e do arroz aumentou.
Não? Então, tanto o preço da gasolina aumentou, quanto o preço do arroz aumentou. Então, núcleo com especificadores, o verbo tem que ficar como? Deve concordar com o núcleo, né? Isoladamente. Agora, se for empregado o termo ou e flexões após a conjunção aditiva que liga os determinantes, né, ele passará a ligar dois núcleos. O verbo irá, nesse caso, para o plural. Ó, o preço da gasolina e o do arroz. Né? Então, olha essa conjunção aqui. Essa conjunção ela tem valor aditivo. Ela tem valor aditivo, ela está ligando duas orações. Se ela está ligando duas orações, aí ela vai expressar uma ideia de junção, né? E aí o verbo vai para, nesse caso, vai para o plural, tá? Vai para o plural. Por quê, professor? Porque ele está ligando os determinantes. Então, o do arroz e o preço, né? Tá ligando o preço e o do arroz. Tá ligando os determinantes, eles estão ligando os sujeitos, trazendo ideia de união. E aí o verbo tem que ficar no plural. Regra geral, o verbo concorda preferencialmente com o que está no plural. Sujeito. O problema eram concordância com o verbo ser. Ser. Esse verbo aqui cai muito em prova, né? A regra geral fala que o verbo concorda preferencialmente com quem está no plural. Sujeito ou predicativo. Ó, o problema eram os seus projetos. Aqui nós temos o verbo concordando com projetos, né? Os projetos é que eram problemas, entendeu? E aí o núcleo não é problema, né? Problema é um adjunto adnominal referente a projetos. Poxa, professor, eu pensei que problema era o sujeito. Não é. Tá vendo que projeto está no singular? Ó, ou no plural. Então, o verbo vai concordar. Havendo pronome pessoal, então a regra geral é essa, tá, gente? O verbo vai concordar preferencialmente com o que está no plural. Isso pode ser o sujeito, né, que pode estar no plural, ou, no caso aqui, o predicativo do sujeito, que é esse adjunto aí que eu falei que tá fazendo a referenciação para o sujeito, né? Era o problema dos projetos. Vamos lá. Havendo pronome pessoal na oração, o verbo ser, com ele concordará. As árvores somos nós. Nós é pronome pessoal. Se há pronome pessoal, quem são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Primeira, segunda, tu. Terceira, do singular. Primeira, segunda, terceira do plural. Aparecendo esse pronome pessoal, né? O verbo concorda com esse pronome. O verbo ser vai concordar. A gente está falando do verbo ser, tá? Com o núcleo designativo de pessoa, o verbo ficará no singular. Mel é o melhor, os melhores momentos da minha vida. Vamos lá. O núcleo está designando uma pessoa. Quem é Mel? Pode ser o animal, ou Mel pode ser uma pessoa, a namorada dele, né? Mel é os melhores. Então, esse verbo apesar de ser estranho, ele vai concordar com o núcleo, porque o núcleo está designando uma pessoa. Esse verbo tem que ficar no singular. Com as expressões é muito, é pouco, o verbo fica no singular. R$10 é pouco. Então, é pouco, o verbo tem que ficar no singular. Então, com a expressão é muito, é pouco, o verbo sempre vai ficar no singular. R$10 é pouco. Nas datas, admite
as seguintes construções. Hoje é dia 22 de setembro. Hoje são 22 de setembro. Tanto um quanto o outro está certo. Hoje é 22 de setembro. Então, é facultativo. O verbo existir, ocorrer e acontecer. Esses verbos apresentam o sujeito e o verbo. Esses verbos apresentam o sujeito e o verbo estabelece a concordância naturalmente. Aconteceram acidentes terríveis aqui. Aconteceram acidentes terríveis aqui. Vamos lá, esses verbos apresentam o sujeito. Né? O que foi que aconteceram? Acidentes terríveis. Né? Então, acidentes terríveis está no plural. Então, o verbo vai para o plural. Concorda naturalmente, sem nenhum problema. Não existem novos alunos. O que é que não existem? Novos alunos. Plural, plural. Devem ocorrer tragédias. O que é que deve ocorrer? O que é que devem ocorrer? Tragédias. Tragédias plural, verbo no plural. Beleza, professor. Os verbos impessoais, haver e fazer. Cuidado com esses verbos. Ó, a banca ama esse verbo. Qualquer banca de concurso, não é só a INDEC não, viu? Os verbos haver e fazer ficam na terceira pessoa do singular, não podendo apresentar sujeito. Então, houve acidentes terríveis aqui. Vamos lá. Nós não temos o sujeito. O que é que houve acidentes? O que é que houve? Né? Esse verbo, ele está na terceira pessoa do singular. Então, ele não apresenta um sujeito. Isso aqui aponta para a não presença do sujeito, né? Não há novos alunos. Então, esse A deve ficar sempre no singular. Devem haver, sempre no singular, tragédias. O verbo parecer, quando o verbo parecer está precedido de núcleo, no plural, e seguido de infinitivo, ele pode fazer a concordância de duas maneiras. O verbo parecer flexionado no plural, os alunos pareciam estar preocupados. O verbo parecer ficando invariável e o verbo no infinitivo assumindo plural. Os alunos parecia estarem preocupados. E aí, ó, vamos lá. Nós temos o verbo parecer ficando invariável, não é? Parecer ficando invariável. E aí ele está assumindo uma forma de infinitivo, né? Parecia está no infinitivo irregular. Infinitivo irregular. E aí esse verbo pode ter essas duas possibilidades. Vamos lá. Quando a partícula se estiver associada ao verbo que não apresenta a expressão, expressa a figura de agente. Não apresenta expressa a figura de agente, ele poderá ser partícula passivadora. A gente fala sobre partícula passivadora ou partícula de indeterminação do sujeito. Ó, se ele for partícula apassivadora, ele vai vir com um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. E ele concorda com o sujeito paciente, aquele que necessariamente sofre a ação. Então, o se, como partícula apassivadora, ele vai concordar, certo? Com o seu sujeito. Vamos lá. Provou-se um bom vinho. O que é que provou? Quem provou? O que é que foi provado? Um bom vinho. Então, esse se aqui, ele indica partícula passivadora. Provaram-se bons vinhos. O que é que foram provados? Os bons vinhos. Esse se está indicando partícula passivadora. Tá? Então, indicando partícula passivadora, ele vai concordar com o núcleo. Bom vinho está no singular, né? Bons vinhos está no plural. Então, o verbo vem para o plural aqui, porque o núcleo está no plural. O verbo vem para o singular, porque o núcleo está no singular. Certo? Agora sim, vamos lá. A gente acabou de ver o se como partícula passivadora, né? Provou, por exemplo, é um verbo transitivo. Quem prova algo, né? Quem prova algo. Então, esse verbo tem essa transitividade, né? Nós temos o verbo transitivo. Certo? Esse se aparecendo
como sendo uma partícula passivadora. O que é a passivadora, professor? Partícula passivadora. A partícula passivadora é quando esse se, na verdade, ele aparece para passivar o sujeito. Sabe por quê, gente? Preste atenção, né? Preste atenção que Bonvinho está ocupando ele. Bonvinho é sujeito, mas ele está ocupando a posição de coisa provada, né? Provou-se um bom vinho foi provado, né? O correto seria um bom vinho. Não, correto não. A estrutura na ordem direta é um bom vinho, bom vinho foi provado. Porque nós temos sujeito, verbo, objeto, tá? Só que essa estrutura, provou-se um bom vinho, tá? É uma estrutura que está chamada de agente da passiva, tá? É uma oração que não está na sua estrutura original, que é a ordem direta. Então, ela está sofrendo, esse sujeito, a gente chama de sujeito paciente, tá? É como se estivesse sofrendo ação. Então, partícula passivadora é a partícula que torna o sujeito paciente, tá? Por isso que esse se, ele pode funcionar como partícula passivadora. Só o se, no português brasileiro, é considerado como partícula passivadora. Se ele é partícula passivadora, ele vai concordar com o seu núcleo. Se ele for, esse se não for partícula passivadora, ele for um índice de indeterminação do sujeito, ele vai vir com o verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? Um verbo transitivo indireto é um verbo transitivo indireto é um verbo que se liga ao seu complemento a partir por meio de uma preposição. Liga por meio de uma preposição. Quem gosta, gosta de algo, né? Quem gosta, gosta de algo, né? Então, ele vem com uma preposição, se ele for verbo transitivo direto, ele vem com uma preposição, né? E ele vai ter como complemento o seu objeto indireto, não é isso? E ele pode vir com verbos de ligação. Esse verbo pode vir como um verbo transitivo indireto, ou ele pode vir como um verbo, um VL, que é um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, tornar-se. Vamos lá. Ó, tá vendo? O verbo ser aqui apresentado era-se feliz naquela época. Esses verbos posicionados dessa maneira, eles vão indicar uma coisa que a gente chama de oração, né? Oração sujeito indeterminado. O sujeito está indeterminado, não aparece na oração, tá? Essa oração tem sujeito indeterminado, tá? Então, gosta-se de bons vinhos. Ó, tá vendo que esse verbo é um verbo transitivo? Essa mesa digitalizadora, só Jesus. Um verbo transitivo indireto. Porque quem gosta, gosta de algo. Olha esse dia aqui. Esse dia é obrigatório. O verbo está pedindo esse dia. Esse dia é uma preposição. Então, é um verbo transitivo indireto. Como ele é um verbo transitivo indireto, isso aqui, ele vai ser uma partícula de indeterminação do sujeito. Então, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Está vindo a partícula assim logo depois do verbo transitivo indireto. Então, eu tenho o quê? Tem um verbo transitivo indireto apontando a presença de uma partícula. Que partícula é essa? Esse aqui, ó.
Esse se apontando um índice de indeterminação do sujeito. Certo? Um IS. Um IS. Por quê? Porque quem gosta-se de bons vinhos? Quem? Não tem. A referenciação desse sujeito é indeterminada. Era-se feliz. Eu tenho um verbo de ligação. E eu tenho, depois do verbo de ligação, eu tenho um se. Esse se também, tá? É um índice de indeterminação do sujeito. Certo? Eles adoram esse verbo era, o verbo estar, apresentar o verbo estar. Vamos lá, agora a gente vai ver. Ainda concordância. Calma, viu, gente? Vamos lá. A concordância nominal. A concordância nominal é o estudo das relações sintáticas que existem entre os núcleos, né, e os seus determinantes. A gente não tem o verbo aqui sendo envolvido em concordância nominal. Quando eu falo em concordância nominal, eu estou falando sobre o nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, tá? Então, substantivo, adjetivo e advérbio. Eu estou falando sobre substantivo, sobre adjetivo e sobre advérbio. E essa relação que se estabelece entre substantivo, adjetivo e advérbio com os seus determinantes. Quem são os determinantes? Quem são os determinantes? Os determinantes podem ser um artigo, os determinantes podem ser um pronome, os determinantes podem ser numeral. Então, essa relação de o determinante com o seu nome, que a gente chama isso aqui de nome. Concordância nominal. Tudo isso aqui é nome. Então, nome pode ser tanto substantivo, quanto adjetivo, quanto advérbio. E essas classes gramaticais, elas concordam, elas são determinantes, elas funcionam como determinantes para esses nomes. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que os núcleos e seus determinantes. A relação de concordância nominal é dos núcleos e seus determinantes. Ou seja, o que é isso, a concordância nominal? É a busca gramatical por uma harmonia entre termos que se relacionam, né, em relação à flexão. A flexão nominal ocorre em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Vamos lá. Adjetivos depois de substantivos qualificados. Aí vamos ver como é que se dá a concordância dos adjetivos, que a gente acabou de grifar aqui, né? Ó, quando um adjetivo tem a missão de qualificar mais de um substantivo, é preciso estar atento às regras e aos casos especiais. No caso de o adjetivo estar após o substantivo, ele pode ficar no plural ou concordar com o substantivo mais próximo. Vamos lá. O candidato e a candidata estudiosos passarão. Ó, vamos lá. O candidato e a candidata estudiosos passarão. Ó, ele pode ficar no plural, não é? Ou ele pode concordar com o substantivo mais próximo, né? O candidato e a candidata, ó, passarão, que é o verbo, está concordando com o quê? Concordando com o substantivo mais próximo. Estudiosos é o substantivo mais próximo. Ou a palavra mais próxima, né? O substantivo mais próximo. O candidato e a candidata estudiosa, né? Passarão. E aí, estudiosos concorda com o verbo passarão, e aqui passarão, o candidato e a candidata estudiosa concorda com o mais próximo, candidata. Tá? Ou o verbo vai concordar com o mais próximo, ou o verbo concorda com a última palavra. Havendo palavras de gêneros diferentes, masculino e feminino, plural se faz masculino. Então, preferência para o masculino. Candidato e o candidato estudioso. Concorda, a preferência no português é para masculino. Adjetivo antes dos substantivos qualificados. Funcionam como determinantes de um núcleo. O adjetivo anteposto concorda, em regra, com o núcleo mais próximo. Eles promoveram tenso debate
e discussão. Vamos lá. Eles promoveram tenso debate. Qual o núcleo mais próximo? Debate. Né? Eles promoveram tensa discussão e debate. Tensa discussão e debate. Eles promoveram tensos debate e discussão. Tá errado. Tá? Quando o adjetivo exercer função de predicativo do objeto, havendo dois ou mais núcleos de gêneros diferentes, vimos as portas e o carro destruídos. Vamos lá. O adjetivo, ele exerce a função de predicativo do sujeito, né? Vimos as portas e o carro destruídos. Essa aqui exerce a função de... O que é que estava destruído? As portas, né? Então, isso aqui é um predicativo do objeto. As portas do carro é que foram destruídas. Predicativo do objeto. Do objeto é quando o verbo concorda com o elemento que é predicado do carro. Carro é sujeito, né? Vimos as portas e o carro destruídos. E aí ele vai concordar com a característica para o elemento, né? Sendo um predicativo do objeto. Vimos destruídos as portas e o carro. Certo? Com essas expressões, se o substantivo núcleo do sujeito estiver acompanhado de determinante anteposto, os adjetivos que funcionam como predicativo concordam com o núcleo. É permitida a entrada de animais. Essa cerveja é gostosa. Tá? Aí concorda com o núcleo normal. É permitida a entrada de animais. Essa cerveja é gostosa. O verbo concordando normal. É proibido, é bom, é preciso, é necessário. Com essas expressões, o substantivo do núcleo estiver acompanhado de determinante, então, é permitida essa cerveja. Essa e são determinantes. E aí o verbo concorda com o núcleo. Tá? Então, se o substantivo núcleo do sujeito não estiver acompanhado de determinante anteposto, os adjetivos que funcionam como predicativo ficam no masculino singular. É permitida a entrada de animais. Né? Aqui nós estamos observando o adjetivo, né? Qualificando. Cerveja é gostoso. Né? Ó, gostoso está concordando aí com o determinante anteposto, né? Por quê? Porque é uma regra para é proibido, é bom, é preciso e é necessário. É proibido, é bom, é preciso, é necessário se ocorrer elipse do verbo ser que foi exposto anteriormente. Proibida entrada. É proibida a entrada, né? Então, houve elipse. Elipse é ocultamento. É quando a gente oculta uma palavra que está subentendida, tá? E aí, o verbo ser vai concordar nesse sentido. Expressamente proibido animais na praia. Os adjetivos pouco, muito, ou os advérbios pouco, muito, bastante, barato, caro, meio. Adjetivos e advérbios mesmo, longe, só. Ó, se modificam adjetivos ou modificam verbos, se eles modificarem verbos, eles são advérbios. Se eles modificam adjetivos, eles também são advérbios. Os advérbios são palavras o quê? Invariáveis, né? Invariáveis. Então, eles estão pouco preparados. Não é poucos, é pouco. Se ele é um adjetivo invariável, ele não varia. Ele não vai. Os advérbios, eles não vão para o plural. Por quê? Porque é uma palavra invariável. Sendo uma palavra invariável, ela não pode se flexionar. Então, eles estão um pouco preocupados. Estudamos bastante. Né? Não é bastantes. Né? Aqui não pode ser poucos, porque isso é um advérbio. Certo? Eles podem funcionar como adjetivos,
Mas aqui na oração, eles estão sendo construídos como advérbios. Alunos muito focados passam. Muito, né? Não é alunos muitos. Essa roupa custa caro, né? Ela está meio cansada. Meio cansado, não é meia. Não existe meia. Sabe por quê? Porque meio é um advérbio. É um advérbio que dá a ideia de estado. Sendo um advérbio, ele tem que ficar na forma correta. Ele não vai variar. Ele não varia em gênero. Moramos longe. Vocês fizeram mesmo esse trabalho? Só façam o que é necessário. Pouco, muito, bastante, barato, caro, meio, mesmo, longe, só. Se eles modificam substantivos, essas palavras são variáveis. Porque quando eles modificam os substantivos, vamos lá, aqui ele está modificando, ó, eles estão pouco preparados. Vamos lá, quando eu falo moramos longe, longe está modificando o sentido do verbo moramos, ele vai ser um advérbio. O advérbio ele tem função de modificar, acompanhar ou caracterizar o sentido do verbo. Não é? Então, sendo assim, quando eu falo aqui, alunos muito focados, né? Muito focados, ele está modificando o sentido de focados. Roupa custa caro, né? Ele está modificando o sentido de roupa, do verbo custar, né? Então, perceba aqui que essa relação que se estabelece é uma relação de adjetivo sendo modificado, né? Sendo modificado. Quando eu falo eles estão pouco preparados, é o adjetivo preparados que eu estou modificando. Eles estão pouco preparados. Eles não estão preparados, eles estão pouco preparados. Então, esse pouco, ele modifica o sentido de um adjetivo. E aí ele vai assumir função de advérbio, né? Ele é um advérbio modificador, porque os advérbios, eles podem modificar o sentido dos verbos, o sentido dos adjetivos, tá? Então, quando eles modificarem o sentido dos adjetivos, né? Essas palavras modificarem o sentido dos adjetivos, eles vão ser, né, advérbios. E sendo advérbio, ele é invariável. Agora, se nós temos se nós temos essas mesmas palavras que a gente acabou de ver, que é pouco, muito, bastante, barato, caro, meio, mesmo, longe, só que eles se apresentarem, tudo vai depender do sentido que é empregado na oração. Se modificam substantivos, essas palavras elas estão modificando substantivos, elas não vão ser. Se elas modificam, o que é que modifica o substantivo? Quem sabe me dizer? É Elza ou José? Vai conseguir me dizer isso? Ou Cessa? Quem é que modifica o substantivo? O substantivo, ele é modificado pelo adjetivo. O adjetivo, ele caracteriza, né? Modifica ou qualifica o substantivo. E aí, se essas palavras elas aparecerem modificando o sentido de um substantivo, elas não vão ter mais valor de advérbio. Elas vão ter valor de quê? De adjetivo. Então, quando eu falo li poucos livros durante o ano, ó, aqui poucos está aparecendo modificando o sentido de um substantivo. Eu não li muitos, eu li poucos livros. Vamos lá, eu li poucos livros. E livros é substantivo. Já tenho bastantes problemas. Problemas está no plural, né? E bastante é uma palavra que está sendo empregada no sentido de adjetivo. Modifica a palavra problemas, não é?
da característica a palavra problemas. Então, esses bastantes, cai muito essa palavra bastantes. Bastante tem que estar no plural, porque ele está assumindo valor de adjetivo. Ele sempre teve muitas oportunidades. Oportunidades aqui é o substantivo, gente. Né? Ou, desculpa, oportunidade não. Ela é aqui é o substantivo. E aí, por isso que essa característica vai modificar o sentido do substantivo. Não compro roupas caras. Roupas é o substantivo, não é? E aí, caras concorda com esse substantivo. Bebi meia taça. Meia taça, né? Taça é o substantivo. E aí, se eu tenho a taça, eu vou saber desenhar uma taça. Cai muito em concurso essa palavra meia. Se eu beber meia taça, eu bebi metade da taça. Então, meia tem que ir para... Concorda. Pode ser meio ou meia. Meio ou meia com valor adjetivo, modificando o substantivo que é taça. Então, é meia taça de vinho. Tá? E aí, esse meia concorda. Agora, se esse meio for meio advérbio, ele está meio triste. Né? Ela está meio triste. Né? Não é meia. Tá? Meia só faz ser meia se for caracterizando o substantivo com valor de adjetivo. Cai muito em concurso isso. Ando por longes terras. Ó, longes terras. Está modificando o sentido de terras. Não são terras próximas, são terras longes. Tá? Você fez a mesma expressão de medo. Né? Você fez a mesma modificando o substantivo de expressão. Eles ficaram sós. Ficaram sós. Ó, a expressão a sós é invariável, viu? Se aparecer a sós, é invariável. Né? Não concorda, não. Fica sempre a sós. Então, aqui nós temos, ó, eles, que está no plural, e sós, aparecendo sós, sem o A, ele vai concordar. Ó, se eu poderia ter, ele ficou só. Esse só está modificando, né, o sentido do ele. João ficou só. Só está modificando o sentido de João. A forma como ele ficou. Não é? Agora, a sós é invariável. Ó, ele ficou a sós. É assim que se escreve. É a sós, porque essa forma ela não varia. Anexo, incluso, próprio, obrigado, kit e leso. São palavras de natureza adjetiva, por isso concordam com o substantivo com quem se relacionam. Seguem anexas às fotos. Né? Seguem anexas às fotos. Vamos lá. São palavras de natureza adjetiva. Então, anexas, né? Kits, obrigada, próprias, lesa, pátria, inclusos. Né? E aí vai concorda com o substantivo a qual eles se referem. Seguem anexas às fotos. Então, as fotos é que foram anexas. Os alunos ficaram kits. Kits, quem? Os alunos. Muito obrigada, disse a aluna. A aluna que falou. A concordância de obrigada se dá para masculino. Se eu estou falando, muito obrigado. Adriele está falando, ele é homem. Muito obrigado. Se é Elsa que está falando, ela vai fazer muito obrigada. Elas próprias fizeram o exercício. Ó, concorda com elas. Né? Então, lesa pátria, concorda com crime. Os comprovantes estão inclusos, concorda com comprovantes. Menos. Esse vocábulo ele é invariável, tá, gente? Não importando o seu parceiro sintático. Havia menos pessoas na reunião. Ontem nós estudamos menos.
Estou menos cansado do que você. Sempre, sempre, sempre invariável. Nunca vai mudar, sempre vai ser com plural. Pronome de tratamento. Quando a concordância nominal, os pronomes de tratamento harmonizam-se em gênero em consonância com o sexo da pessoa representada. Vossa Excelência, senhor juiz, é bastante dedicado. Não é o juiz que é dedicado? Não é a juíza. Vossa Excelência, senhora juíza, é bastante dedicada. Dedicada concorda em gênero com o sexo. O mais possível. A expressão o mais possível é empregada como uma locução para indicar o grau superlativo, em regra, fica invariável. Ela também pode ser acompanhada do artigo feminino, a possível. O termo possível não deve concordar com o substantivo, mas o artigo que vem antes. Vimos mulheres as mais bonitas possíveis. Ela concorda com o artigo. Vimos mulheres a mais bonitas possível. Aí concorda com o artigo. Tá? E aí aqui o adjetivo concorda com o substantivo a que ele se refere, né? Então aqui dessa forma está errado. O correto é assim. Pedimos pães o mais gostosos possível. Pedimos pães os mais gostosos possíveis. Conheça alguns dos nossos alunos que conquistaram Juca para secretário escolar e desde já agradeço, certo? Primeiramente. Eu me chamo Valquíria, participei da mentoria de Jaboatão, coordenado por professor Adriélio, e fiquei colocada em 42 na função de ADEE. Gostei muito de estudar nessa mentoria porque os professores são dedicados e também super inteligentes, gostei muito. Fui concursada agora, nomeada nos últimos 330 convocados para professor 1. E com muita alegria, eu digo a vocês que... Então eu vim aqui dizer para vocês, procurem profissionais adequados para que você tenha sucesso como eu tive. Então eu vim indicar, claro, nosso querido professor Adriel e sua mentoria. Não tenho o que reclamar, gente, porque quando você está achando para concurso, você precisa de estar com a mente boa. Tá com o tempo disponível. E quando eu digo tempo disponível, é rejeitar mesmo aquela festa de aniversário que você quer ir. Você tem que ir, mas eu tinha que fazer... Não, você tem que focar. E quando eu dizia que eu tinha que focar, eu fazia... Mas foi focando, estudando e gabaritando, e a questão estava errada, e pergunta. Porque na mentoria você pode perguntar, você pode tirar sua dúvida. Às vezes a sua dúvida para você pode ser uma besteira, mas para o outro colega é uma coisa grandiosa. Então assim, eu tenho muita dúvida. São professores que ensinam você a ter técnicas, para você ter habilidade de como você vai falar. Principalmente quando tem redação, gente, super indica a redação. As minhas redações de concurso variavam assim, 17, 18, era o que eu conseguia. Com a Adriana eu consegui 26. Eu não venho aqui fazer propaganda para ninguém e dizer assim, é conversa dela, não. Você procurar meu nome é Vani Maria Evaristo Bispo. Você procurar Diário Oficial lá, você vai encontrar meu nome. E vai ver que eu passei para professor 1 e tô na lista, cadastro de reserva do ADI, o último ADI que teve. Que eu consegui essa pontuação aí, 26, certo? Que valia até 30. Então, gente, é muito bom. Então, façam, divulguem, chamem seus amigos. Eu fui abençoada porque eu fui convidada. O meu marido conheceu ele de outra pessoa, né? Boca a boca. Porque boca a boca a gente faz do que é bom. Então, confie em mim. Eu sou prova viva que eu sou concursada e vim dessa mentoria, certo? Então, sucesso para vocês. Na mentoria Professor Adriélio Moreno, você encontra soluções completas para estudar com estratégia e foco na aprovação. Oferecemos apostilas teóricas atualizadas, com conteúdo organizado de acordo com o edital, linguagem clara e direcionamento para o que realmente é cobrado em prova. Disponibilizamos e-books direcionados, ideais para aprofundamento dos conteúdos e revisões estratégicas. Trabalhamos com cadernos de questões comentadas, compostos por questões recentes das bancas, com comentários detalhados que auxiliam na compreensão dos erros e no fortalecimento da aprendizagem. Elaboramos simulados completos, estruturados no padrão da banca do seu concurso, acompanhados de gabarito para conferência e análise de desempenho. Oferecemos ainda mapas mentais e planejamento de estudos, ferramentas visuais que associam imagens